Toda. Vamos nos, vamos nos encontrando aqui com esses amigos espirituais que já nos aguardam, que já preparam esse ambiente para a gente. E vamos envolvendo com muito carinho a Silvana que fará por nós a prece inicial. Então, vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, ao mentor dessa turma. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em busca de aprendizado, através dos exemplos de Jesus. Permita, Mestre Jesus, que nossos benfeitores espirituais estejam junto de nós, inspirando-nos a compreensão e entendimento das leis divinas nesse momento de estudo e de reflexão. Assim, sentindo-nos abençoados e protegidos pelo teu infinito amor, iniciamos os nossos estudos. Graças a Deus e graças a Jesus. Quer colocar a harmonização, Dani? Tô partilhando aqui. Oh, aconteceu. Uhum. Boa noite, Dani Escuro. Oiê, boa noite. Boa noite, Marcelo. Tá aparecendo aí, Boa Ana? Ah, noite, tudo bom? ainda não. Ainda não? Ainda não. Letícia, Cassiele, quem mais? Hum. Lúdia Oliveira, Luciene. Boa noite Boa para todo noite. mundo que chegou depois. Tá abrindo alguma coisa aqui, Dani? Não, mas é área de trabalho. Peraí, deixa eu achar essa. Tá aqui. Essa área de trabalho cheia de coisa. Ele vai abrir. Pronto. Apareceu? Ainda não. Não? Ainda não. 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 Porque pra mim tá aparecendo. Peraí. É, às vezes Hum, acontece isso. Apareceu agora? Não, tá uma telinha preta. Agora foi. Então, pronto. Cidália pode começar. Tá ok. Boa noite. Eu vou ler pelo livro, tá? Porque eu comprei Tá. o livro, então agora eu já tenho. Ei! Então vamos lá. Guardemos o cuidado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Tito 1,15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda a parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade,
fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. E então, a gente tem aí uma lição fácil de compreender, mas difícil de praticar, né, Cidália? Sim, O que que você sim. acha? Olha, pelo que eu entendi, é, aquilo que nós temos dentro de nós, os pensamentos, ah, aqueles egos, né? A gente identifica no outro, encontrando que na verdade é assim. Uma pessoa é bem, trabalha bem, tem um bom emprego, aí vem aqueles pensamentos, mas como será que ele conquistou isso, né? É, inveja, é enxergar o outro não de uma maneira saudável, pura, né? É sempre encontrar um lado negativo naquilo de bom que o outro tem. Então, é praticar mais enxergar com os olhos do coração, né? Não com esse da inveja, enfim. Eu creio que seja alguma coisa parecida com isso. Mais alguém tirou algum pensamento desse texto? Concordo Oi, com a Cidália Ana, também. Pode Oi, falar. fala, fala, pode Cá, pode falar. ah, não. Não, eu ia falar também que eu acho que é um não julgamento também nosso, né? Eu acho que a Cidadania falou muito bem falado e que a gente julga muito, né? E a gente não sabe o que o outro está passando, como que o outro conseguiu aquilo, como que o outro. Enfim, não julgar, né? A gente só sabe o que o outro está passando realmente se a gente estiver no lugar, né? Uhum, boa. Eu ia Que falar que a gente mais? também, eu ia falar que a gente também valoriza muito, a gente dá muita ênfase à coisa que não é boa, né? Eu acho que a gente precisa aprender a valorizar mais as coisas boas, né? Então, assim, tipo, aí a gente vê que predomina a inveja, predomina a maledicência, e a gente precisa valorizar as coisas boas, né? Vamos fazer, vangloriar coisas boas, né? Menos ciúmes, menos inveja, menos. é, Vamos, vamos ficar mais felizes com as coisas, com a felicidade alheia, né? Isso é tão importante, eu acho que isso é tão bacana. Perfeito. É, eu acho que é um sinal de alerta, porque se quando você se depara com essas situações e você instintivamente, quase sem perceber ou involuntariamente, começa a fazer esse tipo de julgamento, esse tipo de observação, é o que está dentro de você, né? É o que você está vibrando, é o que você está pensando. Então, vale refletir que o mal que você está, não que você olhe e deseje mal, pense mal, mas é como está seu coração, né? Como está sua vibração, né? Ela vai
refletir no que você pensa, no que você pensa a respeito do outro, né? Acho que o mais importante é isso, é ligar um sinal de alerta, porque se sempre que você se depara com uma situação, alguém assim, tem esse tipo de pensamento, realmente tem um problema, né, para você resolver contigo mesmo. Muito bacana, assim, né? Porque é uma sala de base comum, onde muitas pessoas falam e participam, né? A gente tem bastante gente ainda que fica calado, que não se manifesta, mas é muito bacana, assim, é muito legal a gente ver esses pensamentos, essa troca de ideias que se completam. E é isso mesmo. A boca fala o que o coração tá cheio, né? Então é um aprendizado aqui para a gente compreender que a gente está aqui para fazer essa transformação, para fazer essa troca, né? Trocar o que está ali estragadinho dentro da gente por coisas melhores, porque a gente enxerga no outro o que a gente tem dentro da gente. Então, se eu só consigo ver maldade, se eu só consigo enxergar que só tem gente ruim no mundo, que ninguém presta, que tudo vai dar errado, é porque eu sou assim, né? Então, a gente precisa começar a fazer uma troca, né? Meu marido até brinca assim, né? Fazer uma transfusão aí para ir substituindo sentimentos, pensamentos por coisas melhores. Tudo bem que a gente está num planeta de provas e expiações, a gente está aí vivendo num planeta ainda inferior, onde existe o mal. Só que a gente precisa nos tornar melhores para que o mundo seja melhor. Então, se a gente ficar com uma visão pessimista, se a gente ficar com uma visão negativa, se a gente olhar para as pessoas e desejar e pensar que tudo é mal e que tudo é ruim, e ter a inveja e ter o sentimento de desejar o mal porque o outro está se dando bem e você não, a gente não evolui, né? Então é isso. Passei 2 minutinhos, Dani. Imagina. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, pensando um pouco. Só um minutinho, Dani, só responder aqui o que a Elaine colocou. Quem já foi ah, vítima da maldade, deixa eu só abrir aqui porque saiu. E o medo? Quem já foi vítima da maldade e é uma boa pessoa, pode, ter medo de ser vítima novamente. Lembra, Elaine, que não existem vítimas? Então, a gente, já tendo esse conhecimento, a gente passa por situações, é claro que a gente não gosta e que a gente fica amedrontado, mas a gente não pode deixar de viver por isso, não pode deixar de confiar em Deus por isso, não pode deixar de ser feliz por isso. A gente passa por situações, às vezes por abusos, às vezes, né, por muita maldade, por agressão, por violência. Mas a gente tem que seguir confiando em Deus, porque Ele não deixa de olhar em nenhum momento. A gente deixa de ser amparado por Ele. A gente não está sozinho nunca. Nem nesses momentos de dor e violência, a gente está longe de espíritos amigos, né? E lembra que não existem vítimas. Então a gente passa por situações, ainda assim, tem ali algo nos amparando para que algo pior não nos aconteça. Porque podia ser pior. Então a gente levanta, segue e confia, tendo a esperança de que a gente quitou alguma coisa ali e que algo bom virá. Então a gente não pode perder a esperança, a gente não pode desanimar e perder o sentido da vida. A gente tem que seguir, tá? Oi, Ana. Oi, Às vezes eu acho que também é só uma aprender a largar a mão de querer controlar, né, velho? Porque eu sinto que muitas pessoas assim passam por muito, todo mundo passa por provações, né? Porque a gente está aqui todo para isso. mundo, Então,
todo Todo mundo mundo. tem uma história triste, só que às vezes tem pessoas que têm história muito pesada. E aí, no meio do caos, você tenta controlar as coisas para que a sua vida não vá a ladeira abaixo. Mas a verdade é que a gente não tem controle de nada, velho. Porque a vida é uma caixinha de surpresa. Então, assim, quando você fica tentando controlar tudo, você vai ficando ressentido, né? Então, é aquela questão de entregar, é confiar no plano espiritual que você não tá sozinho, senão você fica maluco mesmo. E Porque assim, ô, Paty, levando em consideração que, claro, que nem todo mundo é espírita e nem todo mundo tem essa compreensão, mas ainda assim, nunca vai deixar de acontecer alguma coisa para ajudar, nunca vai deixar de abrir uma porta, sabe? é Nunca vai deixar de confiar, né? aparecer alguém para tentar ajudar. Acontece que muita e na maioria das vezes a gente não quer. Mesmo sofrendo e mesmo doendo, a gente quer se fazer de vítima, sim. E a gente não quer a ajuda, entende? Porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Então a gente muitas vezes não aceita. E aí a gente vai piorando a nossa situação, né? Infelizmente é assim. É, Eu não precisaria estar falando isso, mas eu já fui sequestrada e tive situação de tentativa de estupro com arma na minha cabeça. Não estou aqui e eu sou muito feliz e muito grata. Olha onde eu estou. Então, assim, eu não desisti. Então, assim, e o que eu estou falando é o resumo do resumo. Eu não precisaria estar dizendo isso. E não pode desistir, sabe? Eu tenho duas filhas lindas, saudáveis e que estão aí. E minha filha mora sozinha. Eu podia ser traumatizada e falar para ela: não saia de casa, não vá ter sua vida, não seja independente, porque eu tenho medo do que vai acontecer com você. Mas eu não fiz isso. Minha filha, com 17 anos, foi morar sozinha, né? Então a gente precisa confiar. Pode seguir, Dani. Bom, então pensando um pouco nessas reflexões que a gente fez aí no texto de harmonização, a gente vai falar hoje sobre parentesco e filiação, né? E pensar um pouco é, nessas relações, né, que falou no texto, de sentimentos, de compreensão, de não julgamento, como é que isso se dá dentro do nosso lar, que a gente sabe que é o nosso grande laboratório de aprimoramento espiritual e de experiência, que a gente precisa desenvolver para conseguir fazer a nossa reforma íntima. Então, para começar, nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma passagem do Evangelho de Marcos, né, em que Jesus vai trazer um ensinamento para a gente justamente sobre quem são os nossos familiares, né? Então, eles estão ali dentro de uma casa, nessa passagem, e o item chama Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E aí Jesus está ali reunido com uma grande multidão, e que ele fala que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição, e sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perpassando o olhar ali pela multidão, pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem, o que que Jesus está ensinando para nós sobre quem são os nossos familiares, sobre como é que é essa relação que a gente vai desenvolvendo aqui com essa família terrena. Então, ele vai dizer que
a princípio, essas palavras de Jesus parecem um pouco contrastar, né? Apresenta um contraste ali com a sua bondade, quando ele pergunta, né, quem é minha mãe, quem é o meu irmão, não combina muito, né? O Kardec vai falar, não combina muito ali com o ensinamento amoroso e com o mesmo jeito amoroso de Jesus de lidar com as pessoas. E aí ele vai dizer, ele continua, né, que essa que causa admiração, que a princípio ele parecia ser indiferente, não sabendo quem era a mãe, quem era o irmão, renegando ali quem era de fato a sua mãe, e os seus irmãos, quando ele também aponta ali para a multidão, perguntando quem é, onde está, né? E com isso, o Kardec vai dizer que os espíritos pouco adiantados ali daquela época, eles não conseguiam compreender o que Jesus estava, qual é o ensinamento que Jesus estava trazendo naquele momento para aquelas pessoas, que a gente viu já também em outras aulas, quando Jesus vai dizer que vai chegar o momento em que as pessoas iriam compreender exatamente o que ele estava dizendo. Então, Kardec vai dizer que ali naquele momento ele foi mal interpretado, porque as pessoas não entendiam o que ele estava dizendo, não sabia quem era a mãe, quem era o irmão. E aí ele vai dizer que em nenhum momento aquela atitude de Jesus desprezava seus familiares, mas que ele aproveitava toda a situação para trazer um ensinamento para nós. E é justamente nessa passagem que ele vai trazer para a gente o ensinamento de parentela corporal e parentela espiritual. E aí o Kardec vai dizer que nós temos duas espécies de família. As famílias pelo laço espiritual, que ele fala que é a parentela espiritual, e a família pelos laços corporais, que são a nossa parentela corporal. Em relação à parentela espiritual, como Kardec define que elas são duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações, das várias encarnações que nós vamos fazendo. Parentela corporal, ele está fazendo uma comparação. Então, ele fala, bom, a parentela espiritual, ela é durável, ela é sólida. A parentela corporal, ela é frágil como matéria. E ela vai se extinguir com o tempo, a partir do momento que a gente desencarna. E muitas vezes se dissolvem moralmente, porque a gente tem ali alguns atritos, vamos dizer assim, já na existência atual. Então, ele vai dizer que essa parentela corporal, muitas vezes, ela não perdura justamente por esses conflitos que a gente pode ter. E aí ele continua, que foi o que Jesus quis dizer quando ele se indaga, né, nessa passagem, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? E aí, quando ele aponta para a multidão e diz que aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, ele está justamente trazendo à tona o significado da família que a gente tem de laço espiritual, da nossa parentela espiritual. Que quando ele fala que quem são esses parentes espirituais? São todos aqueles que vão fazer a vontade do meu Pai, são todos aqueles que vão seguir a lei de Deus. Então, todos aqueles que vão seguir a lei de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Kardec vai dizer que foi nessa passagem que Jesus vai trazer esse ensinamento dessa diferença da parentela corporal e da parentela espiritual. Para a gente pensar um pouquinho nesse ensinamento de Jesus, nesse mesmo livro nosso da harmonização, no capítulo 156, tem um texto chamado Parentes. E nesse texto, Emmanuel vai dizer que a casualidade não se encontra nos laços de parentela,
princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Então, o que que ele está dizendo? Que a gente já viu lá no início do ano. O acaso não existe. Então, os laços que nos unem na nossa família consanguínea, na nossa parentela corporal, elas, ele funciona e ele se dá a partir desses princípios sutis da lei de Deus. E que não é por acaso que nós estamos hoje num determinado lar com determinadas pessoas, que a gente pode ter afinidade ou não. Então, o Emmanuel está falando que não existe, não é casual, né? Que esse nosso encontro não é casual. Ele é um encontro que ele foi baseado nas leis de Deus e por isso que nós estamos com esse grupo familiar. E aí ele vai continuar dizendo: impelidos pelas causas do passado a reunirmos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos solver as nossas dívidas para com a humanidade. Então, o que que ele está dizendo? Os conflitos que nós temos dentro do nosso lar, eles são oriundos pelas causas passadas. E se estamos juntos, né, reunirmos no presente com essas pessoas, é para que a gente possa sanar esses débitos com alegria, né? E aí a gente volta lá no texto de harmonização, sem julgamento. É fácil? Não é fácil, mas é necessário para que a gente possa evoluir um degrauzinho na nossa reforma íntima. Então, o Emmanuel também vai trazer essa reflexão para a gente pensar, não é por acaso que estamos com essas pessoas, né? E se estamos com essas pessoas é porque a lei de Deus, Deus que é bom e justo, ele tem um ensinamento para nós, por esse grupo que a gente vai cumprir ou não esses ensinamentos. E aí ele continua. Que inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então, o que que ele está dizendo? Quanto mais a gente adiar, né, essa boa convivência, desenvolver esse amor por aqueles que convivem com a gente, quebrar as barreiras, não deixar com que as não afinidades atrapalhem essa relação, mais rápido a gente vai saldar essa dívida, né? Porque o tempo ele vai aguardar de forma implacável, porque se a gente não resolver, a gente vai reencarnar de novo com essas pessoas, talvez não nessa mesma configuração familiar, mas para a gente resolver esses débitos que a gente tem com esse grupo que é a nossa parentela sanguínea corporal. E aí o Kardec vai começar a indagar os espíritos sobre como é que se dá essa relação, como é que um filho, o que que o filho tem do pai, o que que o filho tem da mãe, e ele vai falar, vai perguntar para os espíritos: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a dar-lhe a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então ele está perguntando: o que que os pais transmitem para os filhos? É só a vida animal, quer dizer, só o código genético, a genética, que vai formar o corpo? Ele dá também a parte moral, ou a parte, ele dá só o corpo e a parte moral a outra pessoa? Enfim, como é que se dá isso? E aí os espíritos vão responder, dão-lhes apenas a vida animal, ou seja, apenas o código genético ali, né, a fisionomia, que a gente vai ter dos nossos pais, pois a alma, né, é indivisível, cada espírito é um espírito, então um pai ou a mãe, ele não vai dar o seu espírito para o seu filho. Então, ele até exemplifica, os espíritos até exemplifica para o Kardec, que um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, um pai menos instruído, ele pode ter filhos inteligentes e filhos que são menos inteligentes, menos instruídos, eles podem ser filhos de pais
super inteligentes. Então, ele vai dizer que o que, na verdade, a gente carrega é apenas esse código genético orgânico, né? E aí ele continua: um pai ignorante pode ter filhos sábios, assim como um pai sábio pode ter filhos ignorantes. E ele reforça que os pais somente fornecem as heranças físicas para que os corpos se organizem. E aí ele continua: a carne é a escola onde se aprende muito no teste de cada dia. O que é do corpo, então o que a gente tem, né, de orgânico é do corpo e o que é do espírito nasce do espírito. A alma é indivisível e cada indivíduo tem a sua própria alma, o que não pode ser dividida entre as pessoas. Então, a moral, o caráter, ela vai estar ali, vai ser de cada indivíduo. Ela não vai, você não vai trazer ali do seu pai ou da sua mãe, enfim, como a gente viu anteriormente. O que se transmite são certas características ali de uma personalidade e que são refletidas no corpo, mas a- o, o cerne ali, a essência, cada um já vem com a sua. E aí ele continua. Uma vez que a gente tem várias existências, várias reencarnações, a nossa parentela, né, nosso núcleo familiar vai além do que a existência atual nos criou? Então, será que meus parentes são só esses que estão aqui comigo hoje ou que já estiveram? E aí o Kardec, os espíritos vão responder: não pode ser de outras maneiras. A sucessão de existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, o que que ele está dizendo? Que esse grupo que está aqui, ele vai ter uma ligação anterior justamente porque a gente tem débitos a sanar com esse grupo, lições a passar, provações a passar com essa parentela que estamos aqui. Daí que ele vai dizer que muitas vezes vem a simpatia que temos com alguns parentes e a estranheza que temos com o outro, porque essa Dani, simpatia. Oi, pode terminar de ler essa frase? Tem uma pergunta aqui. essa simpatia e essa estranheza, ela também pode estar relacionada com as nossas existências pretéritas. Pode falar, Ana. A Elaine pergunta: então, a inteligência é determinada pelo espírito e não consequência da vivência ambiental, características neurológicas e genéticas? Ela não é, ela é determinada pelo espírito. E a gente vai ver, depois no finalzinho, quando a gente vai falar de ideias inatas, como é que algumas pessoas têm, pode ter mais facilidades em determinadas áreas de conhecimento e outras não, porque muitas vezes isso já vem com você. É lógico que o ambiente ele pode potencializar ou não isso, mas ele não é um fator determinante. Não sei se você quer falar alguma coisa, Ana. Não, é isso mesmo, né? O ambiente, os pais, se você está numa família, numa casa que ajuda nessa situação, ótimo, né? Mas é isso mesmo, o espírito já traz, né? E aí eu trouxe para a gente ver um pouquinho, só um spoiler, porque vocês vão ler esse livro lá no Mediúnico 2 sobre a Eu acho que é versão mediúnico 1, né? Mediúnico 1. 1. Ó, É porque eu meu li, mas marido tá dando. nem Meu sei marido se tá é o. dando. Ah, é verdade, o outro é que é tudo obsessão, né? É o outro. É É, minha mesmo, filha, mediúnico pra frente só tem obsessão nessa Nossa, vida, Jesus. é o outro que eu achei que era que eu tinha lido esse ano, mas li acho que o ano passado. E só para um spoiler, para a gente pensar nessa versão entre pai e filho, oriundo de vidas pretéritas. Esse livro é muito legal, né, Ana? Ai, é. Ah, os livros dos mediúnicos são uma delícia, né?
E Posso aí, fazer uma pergunta? pode. Não, na verdade, eu ia só um adendo e uma pergunta também. A gente, assim como podem ser espíritos que a gente está tentando melhorar, a família também pode ser espíritos que vêm para te ajudar, não? Sim, mas de todo jeito, tentando melhorar, mesmo que a relação seja difícil, a relação sendo difícil ou fácil, a finalidade é sempre ajudar a gente a melhorar, Tá, entendi. sempre para o nosso aprimoramento, né? Porque essa escolha ela não é do acaso, né? Então você tem uma determinada situação que você precisa melhorar, então aquela pessoa que vai ser aquela pessoa que você vai conviver e Vem aí para te auxiliar, né? que vem para te auxiliar. É porque a gente tem essa ideia de que é só se for bom que vai me auxiliar, mas não. Pode ser bom ou ruim no sentido de ser mais difícil, né? Não, Entendi. mas de qualquer forma é sempre para a finalidade é sempre para o aprimoramento, né? O problema é a gente compreender, né? Conseguir lidar, Tá, tá ótimo. né? E aí, esse livro, resumindo, ele vai falar a história do Guilherme e da Aldegundes, que é a Mariana nesse momento aí da história. E os dois, ambos foram casados em 1837 e 1840, e o Guilherme, ele vai viajar a trabalho para uma outra cidade, e a Mariana, que não é a Mariana, né, nessa situação de 1837, ela é a Aldegundes, ela não resiste às investidas de um funcionário que trabalha ali na casa deles, que é o Jacob. Então, têm uma paixão avassaladora, eles se tornam amantes e fogem para Amsterdã. E aí depois de 6 meses, o Jacob abandona Aldegundes e ela fica ali vagando pela cidade, né, numa situação de miséria, enfim, e ela começa a pensar em voltar para o Harlem, né, onde ela vivia, para pedir perdão para o Guilherme por tudo, pelos erros que ela tinha cometido. Quando ela volta, ela descobre que o Guilherme, quando ele voltou do trabalho e não encontrou Aldegundes, a família, ele acaba se suicidando e ela enlouquece, passa alguns anos num sanatório, num lugar, e depois ela acaba desencarnando. E aí, só para a gente entender, né, nessa existência atual, que é a história do livro, a Mariana, o Mateus, que era o Jacob, que era o amante, ele renasce como o pai da Mariana, e o Guilherme, ele não consegue perdoar nenhum dos dois. Então, o Guilherme, ele acaba se tornando pela falta de perdão, ele alimenta um sentimento de vingança, ele quer se vingar tanto da Mariana como do Jacob, e aí ele passa também a ser o obsessor do Mateus, que é o pai da Mariana. Então, quando a Mariana nasce, é, o- ela e o pai já começam a desenvolver ali um sentimento de repulsa, né? Eles não conseguem, eles não se dão bem, eles não conseguem desenvolver ali é, esse sentimento fraternal. E o Mateus, olha lá, ele tem uma estranha recordação, como se desatrelasse as memórias, né, reminiscências semi-apagadas que venciam implacavelmente, fazendo irrespirável a atmosfera do lar nos breves períodos de tempo que ali passava. Então, o Mateus, ele e a Mariana, eles não conseguiam ter uma boa convivência e tanto ele quanto ela, tinha esse sentimento de estranheza de um com o outro. E quando fala
que ele passa breve períodos no lar, porque ele, como o Guilherme queria se vingar, ele acaba é, sendo o obsessor do Matheus e ele se torna um cara, ele tem 6 filhos com a Rosa, e ele é um cara irresponsável, que não leva o sustento para casa, que ele se envolve com jogos, então ele vive na jogatina, na bebedeira, e aí é dentro desse contexto que está o lar da Mariana e com o pai. E essa situação de conflito e de ódio vai se agravando à medida que ela vai crescendo e chega é, a situações drásticas, assim, infelizes, de um ameaçar o outro, inexistindo qualquer relação fraternal ali de pai, e filha. Mas aí depois vocês vão ter que ler para descobrir como é que essa situação se resolve, mas é só para a gente compreender, como que não é por acaso, que se dá a formação desses núcleos corporais, né? Então, ele era casado com ela, aí ela traiu, aí o amante volta como pai, eles têm ali uma situação de repulsa, né? Tem, lógico, tem o fator da obsessão do Guilherme também, que acentua isso, mas eles também têm ali, como o Jacob abandonou a Mariana, ela também não perdoou ele, né? Porque quando ela foi embora, ela acreditava que era um amor que ela tinha, que eles iam viver. Então, essa situação de estranheza que muitas vezes as pessoas têm dentro, claro que cada caso é um caso, isso não é regra geral, né? É só um exemplo para a gente entender por que que se dá, essas relações que muitas vezes a gente não tem afinidade e o quanto essas relações elas são planejadas ali pela justiça divina, pela lei de Deus, e a solução desses conflitos só vai ter como resultado o nosso aprimoramento, o aprimoramento das pessoas. Então, o perdão, o amor é importante para a gente manter e nutrir essas relações para que a gente possa evoluir espiritualmente. Aí depois vocês vão ler e vão saber como é que se resolve essa situação. E aí o Kardec vai dizer que pertencemos à criação de Deus e estamos, por assim dizer, ligados uns aos outros por leis universais. Somos todos irmãos e não podemos viver sozinhos. Quando reencarnamos em uma família, por necessidade de aprendizado, criamos vínculos de amizade ou, às vezes, de ódio, como é esse o caso da Mariana e do pai dela. E aí o Kardec vai dizer, se amamos, esse é o nosso dever e a nossa finalidade. Se não aprendemos a amar, se a gente desenvolve ali um sentimento, de repulsa, de ódio, tornamos a voltar para que o amor se faça presente nos nossos corações. Então, ter o amor dentro dessas relações é importante para o nosso aprimoramento espiritual. E é lógico, há algumas situações que eh, essa relação ela ultrapassa, né? E aí a gente pensa, bom, o que que eu vou fazer? A gente pode, tem uma espírita que ela fala, a Maíse, que ela fala sobre a distância amorosa, né? Que o que que é a distância amorosa? Muitas vezes é, a gente não vai desenvolver uma afinidade de proximidade, mas a gente também não vai desejar o mal nem pensar o mal para aquela pessoa. Então, quando ela fala de distância amorosa, é essa. Muitas vezes a convivência ela é impossível, né? A convivência é impossível por uma série de questões, de violência, enfim. Mas a gente precisa, perdoar e ter amor e desenvolver essa possibilidade de ter uma distância amorosa. Você não vai desejar o mal, você não vai fazer o mal para o outro,
mas você também não vai ter aquela afinidade de convivência. Então, é justamente isso que ele está falando. Você precisa desenvolver nutrir essa relação com esse sentimento para que você possa se aprimorar e para que você não volte novamente eh, nesse grupo precisando resolver essa situação conforme vai passando, a gente vai trazendo e a situação pode se agravar. E aí ele vai falar que algumas pessoas olham a doutrina da reencarnação, a doutrina espírita, eles dizem, né, que ela se afigura como destruidora dos laços da família, com fazê-los anteriores à existência atual. Então, o que que ele está dizendo? Que algumas pessoas falam que a reencarnação ela destrói os nossos laços familiares, né? Então, o Kardec está indagando os espíritos sobre isso. É porque a reencarnação, ela destrói ou ela constrói os nossos laços familiares? E aí os espíritos vão responder. Ela os distende, então ela expande os nossos lares, os nossos laços, né? Ela aumenta os nossos laços e ela não destrói. Por quê? Porque a gente vai fundando esse parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Quando Jesus fala lá, bom, ele olha para a multidão e fala: essa é minha mãe, essa é minha irmã, essa é meu irmão. Ele não está restringindo, né? Ele não está aquele grupo pequeno. Ele está expandindo ali é, a parentela dele, porque aquela parente, quando ele fala, vai se dar, quando ele fala aqui de afeições, né? Essas afeições são todos aqueles que vão, dentro da lei de Deus, desenvolver o amor, a caridade, esses sentimentos. Então, por isso que ele fala, conforme vamos desenvolvendo ali com esses parentes, né, com essas pessoas, os nossos laços, o nosso grupo familiar, os nossos laços, eles vão se expandindo e não sendo destruído, como dizem as pessoas que não conhecem a doutrina. E aí ele vai falar por que que ocorre essa expansão? Porque a doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho, aqui ele coloca vosso servo, né? Pode se acharem espíritos que têm estado presos pelos laços da consanguinidade. Então a gente não sabe, né? O que que ele está falando? Que você amplia os deveres da fraternidade. Quando a gente fala que tem que amar o próximo, ajudar a todos, é isso, porque a gente não sabe se está ali no nosso vizinho alguém que já conviveu com a gente em um outro determinado momento. Então, ele está falando que a fraternidade, desenvolver essa possibilidade de amor ao próximo, isso vai ampliar os nossos laços familiares e não restringir, como dizem alguns. E aí ele vai dizer, mas o que que essa doutrina faz? Ela diminui a importância que alguns dão à genealogia, à árvore genealógica, a, ao parentesco ligado pela biologia. Por quê? Porque não importa, você pode ter afinidade. A gente tem muitas vezes, a gente fala assim, esse grupo de amigos que eu tenho mais afinidade que a minha família. É minha família, não tenho o mesmo sangue que eu, mas é minha família. Eu tenho mais afinidades com eles do que com as pessoas que eu vivo dentro de casa. Então, é isso que ele está falando, que esse concepção de a reencarnação, ela vai possibilitando isso, porque a gente vai se reencontrando também com os espíritos que já foram, enfim, nossos amigos, nossos amores em outras vidas, e aí com isso a gente vai não dando a importância tanto para a nossa família e entendendo que todos aqueles que compartilham com nós da vivência, de sentimentos, são a nossa família, são nossos irmãos. Por isso que ele vai dizer que vai ampliando também esse nosso olhar fraterno para com o outro. E aí ele vai dizer também que por que que tira a importância?
do brasão familiar, do meu tronco, não sei o que lá, familiar. Por quê? É, um espírito, um pai pode, uma pessoa pode ter tido um pai de outra raça ou de outra condição social. Então, isso também vai fazendo com que aquela, aquela importância, muitas vezes, né, que a gente vê hoje, a família, sei lá, uma família Campos, aqui de São Paulo, família Campos, não sei se alguém aí tem o sobrenome Campos, mas estou pensando lá nos Barões, a família Campos, né? Então a gente tem ali, mas será que todos aqueles que estão ali o pai que está ali pode não ser o pai, pode em outra geração ele pode ter tido um pai em uma outra condição, pode ter sido um pai que foi morador em situação de rua, pode ter tido um pai de uma outra raça, de uma outra etnia. Então é isso que ele está dizendo, que essa ideia de formação da parentela, ela acaba com essa questão que tem da genealogia, que muitas vezes o que está implícito, né, nesse conceito de brasão, de família, é de se colocar hierarquicamente, né, de forma é, hierárquica, superior aos outros. Então, ele está dizendo que não, que o espírito pode ter tido um pai de uma outra condição, né? E ele vai dizer que o que que essa importância, né, de defender o brasão familiar, a genealogia, ela está pautada no orgulho, na questão dos títulos, na classe social e no patrimônio imateriais. E que é por isso que as pessoas veneram tanto esse brasão familiar, família tal, Campos, vem daquela árvore genealógica. Então, ele está dizendo que que esses laços e essa exaltação a essa genealogia, esse brasão familiar, ela não se dá porque as relações foram construídas de forma fraterna, amorosa, como um processo de aprendizado. Ela está sempre baseada no orgulho que tem de se ser daquela família, nos títulos, na classe social, nos patrimônios materiais, e a gente sabe que todos esses sentimentos, eles são sentimentos terrenos que não importam, que não são sentimentos que vão contribuir para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual. Então, é isso que ele está dizendo, que quando você reencarna várias vezes, você sabe que você pode ser mãe, pode ser pai, pode ser de uma raça, de outra, pode ser mulher, pode ser homem, você te perde essa questão de orgulho, de título e de classe social, porque você acaba desenvolvendo um sentimento de fraternidade. E aí ele dá um exemplo, né? Um que coraria de conter como ascendente um honrado sapateiro, orgulha do mesmo jeito de descender de um gentil homem devasso. E aí ele vai dizer: digam o que disserem, façam o que fizerem, a que as coisas sejam como são, que não for consultando a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, quando as leis de Deus, elas são harmônicas e são perfeitas, e não foi baseadas nesse sentimento de vaidade, de orgulho, de agrupamento por questões de títulos e de bens materiais, que Deus vai pensar em formular esses grupos, que esses grupos eles estão formulados e pensados de uma outra perspectiva a partir das leis de Deus, lei do amor, da fraternidade, e pensando no nosso aprimoramento espiritual. Aí ele vai trazer essa questão dos cultos, dos antepassados, né? Se pensando que ele vai. Oi? Ele vai dizer, se não, o Kardec vai continuar indagando os espíritos. Se de fato não haver filiação
entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se que o culto dos antepassados seja ridículo, então ele está falando, bom, se não existe essa relação, né? Esses descendentes, que essa formação familiar, ela não vai se dar a partir desse brasão familiar, dessa questão genealógica, né? Então, eu cultuar e dizer, bom, eu sou da família Campos, que é uma família tradicional de São Paulo, que tem terras. Isso é ridículo, né? O Kardec está perguntando. E aí, os espíritos vão responder de modo nenhum. Todo homem deve se considerar ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, se bem que os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagram ao que lhes são ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Então ele vai dizer, bom, não é ridículo ou vexatório você fazer menção a essa questão familiar. Mas o que ele fala, o que os espíritos dizem que é importante? Que todo homem deve considerar ditoso, né, orgulhoso por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados, né? Mas aí ele alerta, se bem que esses espíritos, eles não vão vir de outros espíritos, eles vão estar ali agrupados pela simpatia, pela afeição. Então ele vai dizer que o problema não é você criar essa exaltação, o problema é você só pensar, dar importância para a questão genealógica sem pensar que o mais ditoso e o mais orgulhoso, o que é motivo de orgulho, é você estar ali numa família de espíritos elevados e elevados ali no sentido de também de que estão ali juntos e dispostos a aprender e se aprimorar espiritualmente. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu não entendi muito essa parte é, da questão de ser uma família de espírito elevado. Como que isso é caracterizado? Ah, esse é um espírito elevado. Elevado, por exemplo, você está ali numa família de pessoas que vão seguir as leis de Deus, que vão buscar harmonia. Não há, não, eu não compreendo no sentido elevado de ser espírito superior, né? Não nesse sentido, mas elevado no sentido de você estar ali dentro de um caminho ali, de um percurso em que a família faz o máximo possível para manter a fraternidade, a paz, o respeito, o não julgamento, que consegue trazer à tona essas leis de Deus ali na nossa relação, né? Eu creio que é isso, né, Ana? É tipo assim, não sou um destaque moral, mas também não mato, não roubo, tento É, seguir os mandamentos. então, agora ele vai falar sobre as semelhanças físicas e morais. E aí o Kardec vai indagar os espíritos, né? Frequentemente os pais transmitem aos filhos aparência, né? Aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? Então a gente percebe que o Kardec, eh, quando ele vai indagando os espíritos, as perguntas, elas parecem, ele vai perguntando a mesma coisa de outras formas, né? Para trazer mesmo, porque ele é um pesquisador, né? Ele é um pesquisador e ele está fazendo um tratado. E o pesquisador, ele vai ali levantando todas as hipóteses, todas as possibilidades, então ele vai, às vezes a gente fala, nossa, mas e de novo, é a mesma pergunta, mas porque ele vai indagando ali, no sentido que ele está criando ali um tratado, né? E um cientista, um pesquisador, ele vai fazendo isso mesmo.
E aí ele vai falar, não, que diferentes são as almas, os espíritos de um e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas a questão consanguínea. Então, ele está dizendo de novo que, afirmando de novo sobre a nossa parentela ali, como é que se dá essa formação. E aí o Kardec continua. Então, de onde que se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos, que ele já tinha falado lá no começo, né? Que os pais eles não vão transmitir toda ali a sua bagagem moral para os seus filhos, que o pai pode ser de um jeito, o filho de outro, e aí o Kardec vai perguntar de novo, mas quando a gente vê um filho ali, né, que tem um comportamento ali moral, um caráter parecido com o pai, de onde que vem, né? Se os espíritos disseram ali que os pais não transmitem isso, que os pais transmitem só ali o código genético. E aí os espíritos vão responder. É que uns e outros são espíritos simpáticos que, numa relação recíproca, elas vão se atrair ali pela similitude dos pendores, ou seja, essa eh, proximidade, muitas vezes moral, de comportamento que a gente tem do nosso pai, da nossa mãe, enfim, dos nossos irmãos, elas não são dadas ao acaso, né? São espíritos ali simpáticos que a gente vai se atraindo, né? A gente também vai se atraindo quando a gente vai encontrando ao longo da vida algumas pessoas que a gente tem mais afinidade e outras que tem menos. Porque quando ele fala que os espíritos vão se atraindo de forma recíproca, né? E por isso que é, o Espiritismo fala tanto para a gente vigiar os nossos pensamentos, porque também o que que você vai atrair de acordo com aquilo, né? O seu pensamento, o seu comportamento, o seu hábito, os seus hábitos, né? Então, isso vai definir também aquela legião, a legião que vai estar ali com você. E ele está dizendo que muitas vezes é essa familiaridade que vai fazer com que tal parente esteja ali convivendo com você ou não. E aí é interessante, eu trouxe também não sei não sei que módulo que é esse livro, não. Do Missionários da Luz, nesse capítulo, acho que é o capítulo 40, que fala sobre preparação das experiências, que é um momento em que um casal vai receber um filho, que vai reencarnar. É só para ilustrar. Então, aqui, esses desenhos é do projeto Imagem, do Geng. E essa história começa quando o Alexandre e o André Luiz vão encontrar Herculano, então eles estão fazendo ali uma expedição, enfim, né, junto ali à crosta terrestre, e aí eles vão falar de uma pessoa que precisa reencarnar em uma determinada família. E aí o Herculano vai interceder pelo Segismundo, e depois, quando vocês lerem o livro, vocês vão compreender melhor, né, como é o que que tem aí de essa reencarnação do Segismundo, e que o Alexandre, mesmo generoso, né, o Segismundo é uma pessoa generosa, boa, que está trabalhando no bem, mas ele tem compromissos pendentes com pessoas do seu passado. E aí ele vai falar que a Raquel e o Adelino, que já estão encarnados, vão ser os futuros pais do Segismundo. E o que que acontece? Quem que são esses, né? Por que que ele fala que o Segismundo, embora esteja no mundo espiritual, trabalhando no bem, ele tem esses compromissos. E que compromissos são esses? O Adelino foi morto
em um duelo pelo Sigismundo, em uma outra vida, e mesmo o Sigismundo, ele tenta ali, através do sono, se aproximar do Adelino, mas o Adelino ainda tem ali emana ali os sentimentos de ódio e de ciúmes, e isso atrapalha essa aproximação, então ele vai precisar reencarnar ali dentro desse núcleo familiar para que eles três possam resolver essa situação pendente de uma vida pretérita que eles têm. Então, esse trio aí, a Raquel, o Adelino e o Sigismundo, eles foram protagonistas de uma tragédia dolorosa, de uma última encarnação, na qual eles viveram uma paixão desvairada, que resultou no quê? O Adelino foi assassinado pelo Sigismundo e a Raquel, desiludida, terminou seus dias em um prostíbulo. E aí, todos eles, no momento, cada um no seu tempo de desencarne, eles desencarnaram com essas vibrações de ódio, de raiva, de vingança, permaneceram por algum tempo, lá nas zonas inferiores, mas através da intercessão de preces, de amigos, de ex-cônjuges, eles tiveram a oportunidade, né, que é o que a gente vem aprendendo e refletindo nessas aulas, que a oportunidade de você reencarnar, né, de você voltar à vida terrestre, para você reajustar esses laços. E o Adelino, quando ele estava fazendo o seu plano reencarnatório, ele se comprometeu a receber o Sigismundo como filho, né? Mas quando ele volta, né, como ele encarna, ele reencarna de novo, ele reencarna antes do Sigismundo, ele esquece ali, né, dentro ali dos compromissos terrenos que ele vai adquirindo, ele se esquece desse compromisso, que é a história muito da história desse livro é justamente essa, de pessoas que se comprometeram no plano reencarnatório, né? E o Costa sempre fala que não é que a gente se compromete, que a gente implora para passar por determinadas provas, mas a gente se esquece e se perde no meio do caminho. E aí depois, graças à misericórdia divina, a gente tem a possibilidade de reencarnar para resolver essas pendências. E aí ele se esqueceu dessa tarefa, mas eles vão cumprir, e aí quando vocês lerem o livro, vocês vão também descobrir o que que acontece. Mas eu só trouxe novamente como mais um exemplo de quem que está com a gente ali, né, no nosso núcleo familiar, e de como Deus é tão bom e misericordioso que ele faz a gente também esquecer, né? Igual a Ana falou, que nós não somos vítimas, temos várias situações de crime que já cometemos e ele faz a gente esquecer. A gente tem algumas reminências, né? Cada caso é um caso, pode ter, igual a Mariana tinha em relação ao pai, mas o quanto é importante para a gente, dentro dessas que como o lar é nosso laboratório, né? E como é importante que a gente consiga, ali da melhor forma possível, sempre pedindo ajuda de Deus, sempre pautado nas leis de Deus, é, permear e nutrir essas relações que a gente tem aqui dentro do nosso núcleo familiar. E a gente vai continuar falando das semelhanças físicas e morais. Aí o Kardec vai de novo perguntar para os espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então, ele perguntou: bom, o que que o pai transmite para o filho? Aí os espíritos vão falar: só a carga genética.
mas de onde que vem essa semelhança que muitas vezes a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, enfim. E agora ele está perguntando, mas será não tem nenhuma influência os espíritos dos pais sobre os seus filhos ali que estão dentro do lar? Aí ele vai falar, ao contrário, bem grande influência exerce, como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Então, ele está falando, sim, esses espíritos que estão aqui, eles têm grande influência em que sentido? No sentido de que todos que estão conosco dentro dessas relações, dentro dos nossos lares, de alguma forma, vão contribuir para o nosso progresso. Muitas vezes essa contribuição ela se dá por amor, muitas vezes ela se dá pela dor, mas a finalidade é sempre o nosso progresso e a gente tem que ter a confiança, que foi o que a gente conversou no início da aula, a confiança de acreditar na justiça divina e que é a justiça divina e a bondade de Deus que está permeando essas relações, né? Então, se não é o acaso, né? Ah, vou colocar aquela pessoa que ela não se dá mesmo porque é isso. Não, não é o acaso. Então, se tá nesse núcleo, existem ali possibilidades e instrumentos que podem trazer, transformar essa relação em uma relação mais fraterna, em uma relação amorosa. E aí os espíritos vão falar a missão dos pais. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, que eles vão se tornar culpados se virem a falir no seu desempenho. Então, ele está falando um pouco da missão dos pais em relação a esses filhos, e que também, se, quando ele fala, né, se falhar nessa tarefa, não é só a tarefa dos pais, mas a gente também, enquanto filho, né? Se falha nessa tarefa de compreender de forma amorosa, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, a gente também vai estar falhando no nosso desempenho, do nosso aprimoramento espiritual. E aí ele vai continuar. Por que é que pais bons e virtuosos nascem filhos que de pais bons e virtuosas nascem filhos de natureza perversas? Pro outra, por que que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito bom para lhes animar o filho? Então ele está perguntando o quê? Por que que pessoas boas têm filhos não virtuosos? E por que que se existe uma relação de atração por afinidade? Porque nem sempre um pai bom o espírito de um pai bom vai atrair o espírito de um filho bom também. E aí ele vai dizer que o mau espírito pode pedir para que sejam lhe dados bons pais, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem por uma melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, muitas vezes eh, essa presença de um filho não virtuoso num lar de um pai, de pais virtuosos, foi uma escolha do próprio espírito, né? No sentido de que ele acredita que são aqueles espíritos com aquelas características morais que vão auxiliá-lo no seu processo de reforma íntima e no seu processo de evolução espiritual. Quando o Adelino, o que que ele escolhe? Ele escolhe ter aquele que assassinou ele como filho, né? Ele esquece, mas ele escolheu aquilo, por quê? Porque ele vai desenvolver o amor por aquele sujeito, né? E ao desenvolver o amor por aquele sujeito que lhe feriu em uma outra existência, ele está dando um passo ali na trajetória espiritual. E aí, na Revista Espírita de 1858,
tem uma comunicação que está descrita do Dr. Xavier, e ela chama diversas questões psicofisiológicas, então de psicologia e de fisiologia, e ele vai, um médico que, que desencarna, e eles vão trazer um trechinho que ajuda a refletir sobre essas semelhanças físicas e morais. Quando a gente acessa o livro dos Espíritos, tanto o livro dos Espíritos como o Evangelho pela internet, tem depois aparece lá mostrar mais opções. E quando mostrar mais opções sobre esse mesmo tema. E aí, quando a gente clica, ele vai aparecendo revistas espíritas que têm comunicação, que também falam desse tema. Na Gênese tem uma história, então geralmente essas referências elas vêm lá do livro dos Espíritos ou do livro ou do Evangelho, de outras comunicações que vão falar do mesmo tema. Então, ele era um médico de grande talento e ele morreu há alguns meses e ele sempre era ocupado por um grande magnetismo e ele deixou um manuscrito que vinha a revolucionar a ciência. E aí a família procura, né, uma comunicação e nessa comunicação eles pegam algumas respostas dessa comunicação e colocam nessa revista. E aí eles perguntam justamente sobre essa questão da virtude, né? Por que que os pais bons e virtuosos têm filhos de naturezas perversas? Por outras palavras, porque as boas qualidades dos pais atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho. Aí ele vai falar que um mau espírito pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam pelo melhor caminho. Então, quando ele traz essa comunicação com essa questão, está reforçando o que os espíritos já disseram para o Kardec, que muitas vezes a natureza dessa relação de um pai virtuoso e filho não virtuosos vai se dar por uma escolha do espírito mesmo, na possibilidade que ele tem de aprimorar ambos, né, tanto os virtuosos como os não virtuosos, dentro dessa relação. E aí ele vai falar da questão dos gêmeos, né, de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre dois irmãos, mormente gêmeos. Aí ele vai falar que são espíritos simpáticos, que se aproximam por similitude de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Aqui eles estão falando eh, de gêmeos, de irmãos, mas a gente também tem, muitas vezes a gente tem essas relações com amigos, né? A gente tem mais essa relação de irmandade com os amigos do que com os nossos próprios irmãos consanguíneos, porque justamente por isso, porque é a nossa parentela espiritual que a gente vai ter afinidade com outras pessoas que não necessariamente fazem parte ali do nosso grupo consanguíneo. Por isso que o Kardec fala que a gente tem que dar importância, tem que dar cuidado, tem que ter cuidado com o grupo consanguíneo, mas que a nossa família ela vai ser muito maior, porque ela vai se dar também ali pela nossa afinidade por aqueles que a gente vai agregando e vai atraindo a partir do nosso comportamento, dos nossos hábitos, enfim. E aí ele vai falar, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde que vem a aversão, né? Como ele falou que gêmeos, que muitas vezes os gêmeos nascem gêmeos porque são dois espíritos é, que se simpatizam um com o outro, de onde vem a aversão que muitas vezes tem irmãos gêmeos que não nutrem, né? Que não têm essa simpatia. E aí ele vai falar que não é de regra que sejam simpáticos os espíritos de gêmeos. Acontece também que que os espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então, o que que ele vai dizer? Que pode ser que essa relação seja de simpatia,
mas que não é de regra, né? Que pode acontecer de ter dois irmãos gêmeos que não têm tanta afinidade e que muitas vezes isso acontece porque aqueles espíritos eles precisam lutar juntos ali, eles precisam desenvolver aquela relação no palco da vida. E é importante a gente pensar, né? Não é de regra, e isso justifica também e reforça o quanto que a lei de Deus é perfeita, né? Porque ela vai ali, não é um acaso, né? Ah, simpático, não é simpático. Não, ela vai ali como juntando as pessoas por afinidades, por não afinidades, sempre pensando ali no aprimoramento de cada um, de cada um individualmente, de cada um enquanto grupo dentro do coletivo. Então, para a gente não pensar que é o acaso, é para o meu sofrimento, que eu vou, ai, meu irmão, não me dou com meu irmão. Não, mas essa luta, né, esse palco de luta também é importante para o nosso aprimoramento espiritual. E aí, vai lá, perguntar, será que o espírito vai conservar nas suas novas vidas o seu caráter moral de existências anteriores? Aí ele vai falar, isso pode acontecer, mas melhorando se ele pode mudar. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações. Podem existir certas analogias, certas semelhanças, que também pode ser modificada pelos hábitos da posição que ocupe. E quando a gente fala de posição social, vem a ser outra, a gente lembra daquela história que a gente viu no comecinho do ano do rei e do mendigo, que eles vão trocar ali de posição justamente porque eles têm aprendizados diferentes para fazer em cada posição social que eles vão ter que ocupar nas próximas vidas. Então, é isso que ele está falando, que que essas posições elas vão mudar de acordo com a necessidade. E nessa revista também de 1863 tem essa história, Os Servos, que é a história de um criado. Então, ele está falando de um caso, ele fala que é o caso descrito no nosso último número da revista, e ele está relatando uma viagem que ele fez com uma família de alta sociedade, um jovem criado, cujo rosto fino e inteligente nos chamou a atenção pelo ar de distinção. Nada em suas maneiras denotava inferioridade, sua dedicação ao serviço dos amos não tinha essa obsequidade servil própria da gente de tal condição. O que que ele está te falando? O que que o Kardec perguntou? Os espíritos vão guardando, né, essa experiência moral que eles vão tendo ali de outras existências? Então, ele está falando que eles foram fazer, eles vai relatar, né, esse caso, uma viagem, e aí ele percebe que ali o criado que está ali, ele possui é, alguns hábitos que não condiz com a posição social que ele ocupa ali naquele momento. E aí ele vai dizer que eles vão voltar ali naquela família no ano seguinte e ele não vê mais aquele rapaz, né? E aí ele pergunta o que que aconteceu com ele, ele fala, bom, ele foi passar uns dias lá com os familiares dele e desencarnou e morreu. E aí os familiares, né, aquela família que estava ali, né, que ele era um empregado, fala, lamentamos muito, pois era um excelente empregado e tinha sentimentos realmente acima da sua posição. Era-nos muito dedicado e nos deu prova do maior devotamento. E aí, mais tarde, veio a ideia de evocá-lo, né, de fazer uma comunicação com ele para entender ali como é que o que que aconteceu, né? Ele era um servo, ele tinha ali uns hábitos que não condiziam ali com aquela posição social que ele ocupava. E aí, na comunicação,
ele vai dizer, né, em minha penúltima, que é essa que ele era servo, era a última encarnação dele, então ele está falando da anterior. Em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na Terra, de boa família, que foi arruinada pela prodigalidade do meu pai. E aí ele ficou, órfão muito cedo e sem recursos. E foi, o meu benfeitor que me educou-me como filho e deu uma boa educação e encheu ele de vaidade. E na última existência, ele quis espiar o seu orgulho, nascendo em condição servil, e tive ocasião de provar minha dedicação ao meu benfeitor. Até lhe salvei a vida sem que ele o tivesse notado. Então, o que que ele está trazendo nessa comunicação? Que ele pediu para vir em uma outra condição, para que ele pudesse espiar todo o orgulho e vaidade que ele tinha de ter pertencido anteriormente a uma família de boas condições. Então, ele pede para vir em uma situação que ele pode ocupar ali um outro lugar social para que ele aprimore dentro dele outros sentimentos e elimine esse sentimento de vaidade e de orgulho quando pertencia a uma família de classe mais abastada. E aí ele vai falar, era ao mesmo tempo uma prova da qual tirei proveito, e para a gente pensar como dizer, devemos encarar as nossas provas, pois tive bastante força para não me corromper no contato com um meio geralmente vicioso. Então, ele está aqui, o que que ele está falando? Que ele, a prova, ainda que fosse dura para ele, tá ali num meio do qual ele não pertencia, e não só isso, tendo que lutar ali com sentimentos que ele tinha desenvolvido em uma outra existência, ele conseguiu tirar proveito dessa dificuldade. Então, é essa resignação, né, que a gente tem que ter. Pensar ali naquela situação que eu estou passando, que eu estou vivenciando ali dentro daquele grupo, como é que eu, né, ele dá ali uma reflexão para a gente também, né? Ele tirou proveito daquela prova que ele escolheu, né? Que é uma outra questão importante, que muitas vezes a gente fala, por que que eu estou passando por isso, mas a gente que escolheu. Muitas vezes a gente que escolheu, que a gente não lembra mais, mas a gente que escolheu. E aí ele vai dizer que, a despeito dos maus exemplos, fiquei puro, pelo que dou graças a Deus por ter sido recompensado com a felicidade de que desfruto. Então, ele está agradecendo essa oportunidade que ele teve de reencarnar, nessa outra situação e, e ele conseguiu ali, dentro dessa prova, tirar proveito para melhorar esses sentimentos que ele tinha, e não também aumentar o débito dele ali, né? De repente, se comprometendo com outras situações. E para finalizar, a questão das ideias inatas, né? Que o Kardec vai também indagar aos espíritos. Então, inata é o que nasce com o indivíduo, são as características ali que faz parte, que nascem com a gente desde o nosso nascimento, de acordo com o dicionário da língua portuguesa. E essas características, muitas vezes, ela não depende do aprendizado, da experiência e da prática, nem sofre de influência externa. Refere-se especialmente ao que é inerente ao espírito humano, o que é natural. E aí o Kardec vai, né, dentro dessa concepção de ideias inatas, perguntar para os espíritos: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E aí os espíritos vão responder: guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Não é então quimérica, não é bobagem, então, a teoria das ideias inatas, né, que foi o que a Elaine perguntou, de que o espírito já nasce ali com alguns conhecimentos, com a inteligência, e aí os espíritos vão responder: não,
pois os conhecimentos adquiridos em cada existência, ele não vai se perder, a gente vai acumulando. O espírito, quando ele está liberto da matéria, ele sempre se recorda. E durante a encarnação, ele pode esquecê-los, alguns desses conhecimentos, alguns desses saberes, em parte e momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda no seu adiantamento. Então, ele está dizendo que a gente pode, quando a gente vê, por exemplo, uma criança de 2 anos, sei lá, que já sabe que toca um piano, enfim, ele está falando o quê? Que muitas vezes esse espírito pode ter tido uma experiência em uma outra existência, ele não lembra, mas quando ele está ali diante do piano, ele vai tendo ali aquela intuição e ele consegue desenvolver ali a arte de tocar como ninguém. E isso é inato, isso está ali com o espírito, é um conhecimento e um saber que o espírito traz de outras existências e que não depende exclusivamente do, do ambiente. Dani, Hum. tem uma pergunta. Peraí. Deixa eu fechar aqui o negócio. A Elaine pergunta: então, na ideologia espírita, existe o que chamamos de dom? A gente já deu essa aula, né? Eu já dei até essa aula falando desses espíritos que a gente traz sempre, né? A gente traz tendências, a gente traz no na nossa essência alguns vestígios das nossas vidas passadas. E é como a Dani está falando aqui. Quer responder, Dani? Não é isso, né? Que às vezes, muitas vezes, a facilidade que a gente tem de entendimento, se a gente pensar, sei lá, nas áreas de conhecimento, às vezes a gente tem a gente consegue se dar bem em exatas, em humanas não, então isso é a experiência que a gente vai trazer, em fragmentos, né? Porque a gente não tem toda essa experiência, mas a gente vai trazendo e vai acumulando, que é o que ele fala aqui, senão, se a gente não acumulasse esses conhecimentos, a cada reencarnação estaria começando tudo de novo, né? Então, não só o conhecimento das experiências das nossas relações, mas esse conhecimento também em relação ao conhecimento. Não sei se respondeu. Sim. Aí ele continua. Grande conexão, então, deve haver entre duas existências consecutivas. Então, ele está falando, bom, se é assim, se a gente vai acumulando essas experiências, então vai ter alguma conexão entre essa existência que eu estou hoje e a pretérita? Aí ele fala, nem sempre tão grande quanto a gente imagina, dado que são bem diferentes. Muitas vezes as posições que o espírito vai ocupar nessas duas existências e nesse intervalo que tem de uma encarnação para outra, o espírito pode se aprimorar. Então, o que que ele está dizendo? Não necessariamente a, a afinidade que eu tenho hoje em determinadas áreas, ela tem conexão exatamente com a vida, com a minha penúltima reencarnação. Pode ser que nesse intervalo de tempo que eu demorei para reencarnar, eu posso ter me aprimorado nesse conhecimento, que a gente vai acumulando, vai se aprimorando, mas não necessariamente não existe uma conexão direta. E aí ele vai falar que, também nesse livro que é o Espiritismo, que as ideias inatas independem do meio em que o homem foi educado, e o ambiente e educação desenvolvem as ideias inatas, então elas podem, o meio, e pode ser um ponto ali para potencializar ou não, mas eles não podem criar, o meio não vai criar, isso já vai vir dentro do seu espírito. O ambiente pode potencializar esses saberes que já estão dentro de você. E aí ele continua: o homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado
que muito já foi progredido. Então, ele está falando essas crianças, né, gênio que tem, que é justamente essa encarnação de um espírito mais adiantado. E ele vai falar novamente que a educação pode fornecer instrução, mas ela não é a garantia desse conhecimento pertencer a esse espírito. Vai falar aqui também, né, da questão das áreas de conhecimento, a lembrança do passado, o progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Então, a afinidade que a gente tem para aprender determinadas línguas, determinadas, enfim, física, química, que isso é o progresso anterior que o nosso espírito foi fazendo, mas que não é consciente, né? Ah, eu fui, sei lá, uma cientista na encarnação passada, então eu sei fazer fórmula de Bhaskara. Não é assim. E aí ele está falando que o corpo muda, o espírito, porém, não muda. O espírito vai trazendo isso, embora ele vai trocar de roupagem, né? Ele vai ter uma outra posição, uma outra etnia, um outro sexo, mas ele vai carregar esses vestígios. E para a gente finalizar, tem essa história na revista espírita do Tom, o cego músico natural, e ele foi uma celebridade que nesse ano lá de Oi? 1863 ele apareceu no jornal em Londres Hum? e ele causou ali muito Ela é espanto livre? porque ele Então, tinha ali uma facilidade muito grande terminou já. de tocar, né, com a música. Celebridade tem o quê? E aí eu não consigo fechar esse microfone. E ele era um menino negro escravizado, e um dia ele estava ali na fazenda e ele ouviu um som de música que vinha da casa. E quando ele ouviu aquele som, ele reconheceu de alguma existência anterior, correu para casa e começou a tocar o piano como se conhecesse, como se tivessem feito aula de música a vida toda. Então, ele vai descrevendo que ele reproduzia nota por nota do que acabava de ser tocado e que né, essa ação trazia muita alegria. E eu não coloquei aqui, mas ele era cego também, né? Então, era isso que impressionava, porque coloquei que ele era cego, era um menino que não teve acesso, Dá para né, fazer à maçã cozida com música. canela, fica uma delícia. Ai, fica Eu uma vou fazer delícia, eu gosto. cozinhar maçã. Estraguei todas elas, só cozinhou. Mas já dá para E, fazer doce? Vou e fazer uma aí torta. Não, não tem coisa ele melhor tem do que essa cozinhar afinidade a com a maçã, música. cozinha ela. Cozinhou. Então, mas tem que ficar bem mais molinha para poder fazer o. Vou Procure fechar o aberto. microfone da Elsa. E ele vai descobrindo ali um novo mundo, né? Que é esse mundo da música, e ele descobre um prazer que ele nem tinha possibilidade de vivenciar. E ele se exibiu várias vezes em público, e as pessoas ficavam impressionadas como ele executava, tocava trechos de músicas difíceis, apesar de ser cego também, né? Ele repetia sem falha no piano, a memória, né, de memória, e músicas clássicas, antigas, modernas. Então, ele vai dizer que gostaríamos de ver quem poderia aprender dessa maneira as variações de Thalberg, né, que é um cantor, com os olhos fechados, como ele faz. Então, o que que eles estão trazendo aqui? A questão das ideias inatas, como esse espírito já trazia dentro dele esses saberes sobre a música. Tanto é que ele ouve a música na casa e aí ele vai e começa a tocar, né? Aí eles, né, confirmam a questão das ideias inatas, porque ele estava ali. Provavelmente foi um espírito que em uma outra existência ocupou uma outra posição social, que tinha contato, acesso à música, e o menino trouxe isso. Para finalizar, tem esse conto
do Chico Xavier, que está nesse livro Pontos e Contos, chamado A Paciência. E esse conto fala da Leonarda, ela está conversando com. Ela está perto ali do momento de reencarnar, e ela está conversando com a Lucinda ali, que é a sua mentora espiritual, e ela vai permanecer lá no espírito, no plano superior, mas ela recomenda que a Leonarda, ela era uma pessoa de grandes tesouros, então ela era uma pessoa boa, do bem, mas que ela tinha pouca paciência, ela não tinha nenhuma paciência, então ela iria reencarnar de novo, justamente para exercitar a paciência, para desenvolver esse sentimento de paciência. E a mentora continua, né, que no plano terreno, esse atraso que ela tem em relação a não ter paciência acaba prejudicando as outras boas qualidades que ela tem. E aí a mentora continua, né, orientando ela antes dela reencarnar, que ela tinha que fazer o possível para elevar o padrão da sua resistência pela intensificação do autodomínio sempre que surgissem situações em que ela precisasse utilizar a paciência. E ela fala que as realizações dos espíritos não são gratuitas, constituem um patrimônio eterno adquirido a preço alto, em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação. Quando esquecemos na Terra a real significação do nosso assombro, da nossa passagem por aqui, aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Porém, agora, minha amiga, felicitações pelas bênçãos de Jesus, de poder reencarnar novamente. Busque o entendimento necessário, aprende a vencer sem armas visíveis no silencioso combate do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Então, vai ser ali no recinto do lar que ela vai ter que aprender a exercer a paciência, que é uma qualidade que ela ainda não tem. E ela ouvia ali com interesse, mas ao mesmo tempo preocupada, né, como uma aprendiz, que ela ia voltar aqui para a questão terrena, para a vida terrena. E aí a mentora fala, né, para nós que muitas vezes somos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é de sermos justas para com os outros, sem exigir que os outros o sejam conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, que trouxe ali esses ensinamentos de ser bons com todos, e nem quando ele foi injustiçado ele reclamou. E aí a mentora aconselhando ela nesse processo. Ela vai falar: contudo, se você tiver em atraso, em algum desequilíbrio nesse momento e não conseguir ter paciência, sempre pense na capacidade de resignação para o bem. Quanto mais você saiba, estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor. Então, ela está falando, você vai passar pela prova, quando você estiver no momento de desequilíbrio, pensa no bem e pensa que estamos ali ao seu lado. Você está amparada, você não está sozinha. E vai falar que depende dela, né? Passar por essa prova e que é o compromisso ali que ela estava assumindo naquele momento que ela iria reencarnar. E aí ela reencarna, ela tem um marido que é espiritualista e que ele ali estava sempre assistindo ela, tratava ela com muito carinho. E, no entanto, ela parecia muitas vezes surda, né? Tanto as advertências que o marido trazia ali, né? Aqueles conselhos que a mentora espiritual tinha dado para ela, e elas, sempre que entrava em desespero, ela se revoltava em razão da própria invigilância dela, e ela convertia as moléstias mais simples, então os problemas mais simples, em fantasmas terríveis e transformava os mínimos de sabores em tragédias comoventes. Ou seja, ela não estava exercendo a paciência. E ela era bondosa, mas ela não sabia atrapalhar nem descansar.
No serviço, ela mantinha-se impaciente e quando ela estava repousando, ela vivia atormentada. E ao terminar a tarefa terrena, a mentora espera ela, né, com a mesma serenidade, abraça, comovida, e logo que ela, né, recupera a memória, ela vai ali avaliando e vai falando, né? Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual. É lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. E ela fala: como assim? Refiro-me à paciência, comentou a Lucinda. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei que em olhar lhe acenda com inestimáveis recursos educativos, mas, infelizmente, entretanto, não aproveitou convenientemente. Aí ela vai dizer, mas eu experimentei muitas dores. E a mentora vai falar, todavia, não guardou os ensinamentos, mas eu sofri muito. Aí a Lucinda conclui, você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não se desespere, haverá recursos para recomeçar. Então, para a gente pensar, né, que muitas vezes a gente vai passar por essas provas, muitas vezes a gente vai falhar, mas a gente sempre vai ter aí uns instrumentos e recursos para que a gente possa recomeçar, porque Deus é bom, justo e misericordioso. Isso, boa noite. E é isso. Verdade. Posso encerrar, Dani? Pode. Então, vamos lá. A Fátima vai fazer as vibrações e a prece final a Elsa. Vamos fechando os nossos olhos, nos preparando para o encerramento da nossa aula, agradecendo a Deus e a Jesus, envolvendo a Fátima, que fará as vibrações, e a Elsa, a prece final. Pode começar? Uhum. Então, nesse momento, buscando no fundo dos nossos corações sentimentos de amor, paz, esperança e fé, vamos iniciar as nossas vibrações, vibrando pelo planeta Terra e seus habitantes, vibrando pelo nosso país e seus governantes, pela paz entre todos os homens, pelo movimento espírita e pelo GEMB que nos acolhe com muito amor e carinho, nos dando oportunidade de trabalho de esclarecimento, por todas as obras assistenciais, asilos, orfanatos, pelas pessoas que passam necessidade, pela fome, pelos desempregados, pelo nosso ambiente de trabalho e, por fim, por nós mesmos, para que tenhamos força e perseverança nesta caminhada espiritual. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade maior, o aprendizado dessa noite, todos esses ensinamentos maravilhosos, que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, conosco e com os nossos semelhantes. E assim, Senhor, te agradecendo por tudo, te pedimos permissão para encerrarmos a reunião dessa noite, com as tuas bênçãos e com o teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, Até semana gente. que vem. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Elaine. Que você ficasse falado, eu queria ficar aqui.